Alô, tio, cheguei! Ô rapaz, você chegou? Pois é, tio, sabe quem tá aniversariando hoje? Não tenho a menor ideia. Todos que nasceram nessa data. Quá, 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 quá. Pô, é verdade, mas aí não é novidade. Até o doutor Baltazar Salgado, dá parabéns pra ele. Gente boa, quá, 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 quá. E que nunca mais na vida ele coma pato assado. Quá, 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 quá. Vamos trabalhar. Quá, 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 quá. Meu topete tá todo arrepiado, tá ventando por aí. Deixa eu acertar os ponteiros. Atenção, moçada. 3, 2, 1. Não. Que meio, rapaz? Zaro, fogo! Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado. No seu somzão ou no seu radinho. Se você está no conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro! Fernando Sérgio. Alô, Brasil! Fernando Alô, mundo inteiro! Com que prazer estamos começando o programa. Muito obrigado a você pela audiência que você nos dá. Muito obrigado ao pessoal que nos acompanha pelo YouTube. No YouTube, você sabe, é Fernando Sérgio. É youtube.com/Fernando Sérgio, só isso. Quando abrir lá, você vai ver todos os programas, inclusive o de hoje. E aí, evidentemente, se você puder, se inscreva. Vale a pena, porque toda vez que a gente estiver no ar, se você tocar no sininho, toda vez que a gente estiver no ar, você será informado. Daí você vê, ouve aquilo que você quiser. Não é isso? Um abraço grande. Olha, foi bem lembrado por parte do Pato, esse patinho maluco aí, informando do aniversário do nosso querido amigo, advogado Baltazar Salgado. Baltazar, juntamente comigo, juntamente com o Fernando Pereira, com o Isaías Nascimento, foi um dos fundadores da Confraria dos Amigos do Rádio. Uma figura muito interessante, sempre debateu nos programas de rádio, nos programas que tive também, não só na TV, como também aqui através da internet. Abraço para o Luiz Henrique Oliveira. Alô, Baltazar, felicidades, muitos anos de vida, tudo de bom, muita saúde, meu irmão. Muito bem, Luiz Henrique Oliveira informando que São Paulo está a 25 graus. Eu acho que pela primeira vez o Rio está a menos, está em torno de 24, mais ou menos. 24, 25, empatou. A Simone Tavares também está vendo a gente, muito obrigado, Simone. A Tônia Elizabeth lá dos Estados Unidos. Nós temos também o Jair Boaventura, que está vendo a gente na Cidade do México. Puxa, a vida está passando, é mesmo? Um abraço também a todas as pessoas que estão agora nos vendo aqui no Rio de Janeiro, em qualquer parte do Brasil inteiro, né? E como acontece sempre no início do programa, eu estou agora contando os causos ocorridos ao longo da minha carreira de rádio, que já vai longe, né? E eu estava pesquisando para lembrar qualquer, eu tenho até livros publicados a respeito disso, né? Um livro especificamente, os outros dois falam de outras coisas, mas na verdade eu me lembrei, não sei nem olhar no livro, eu me lembrei de um caso ocorrido na grande rádio da juventude dos anos 70. Éramos todos jovens, por incrível que pareça, um dia eu também fui jovem, né? E nós todos estávamos no Sistema Globo de Rádio, a quem muito devemos, uma pena que hoje é uma rádio musical apenas, mas era a grande rádio daquela época. Você tinha de um lado a Globo, do outro lado você tinha a Tupi. A Globo tinha a sua rádio musical, que era mundial, a Tupi tinha a sua rádio musical, que era Tamoio, mais tarde até vendida para o Grupo dos Verdes Mares, pelo grupo, né? Para o grupo, perdão. E acontece o seguinte, e a Tupi
era a segunda colocada e hoje é a primeira, e naquela época era a Globo, que hoje está em sétimo, oitavo lugar, porque descaracterizaram a emissora, vários grandes profissionais não estão mais nela. Muito bem, então naquela época, nos idos dos anos 70 a 80, quem liderava mesmo era a Rádio Globo e a Rádio Mundial. Em terceiro vinha muitas das vezes a Tamoio, que era uma rádio muito interessante, muito bem feita pelo Carlos Segadas Viana. Um abraço, foi meu diretor, mais tarde teria sido meu diretor na Tamoio. Alô, Oscar Berro, um abraço querido para você, grande biólogo do Brasil, um abração. Ótima tarde também para ti. Então, quer dizer, nós tínhamos um sucesso extraordinário, porque a Mundial, naquela época, todas as rádios eram AM, nos anos 70. Não havia o FM. No FM havia Tupi FM, mas era música de elevador, porque não havia os aparelhinhos para receber e nem a potência necessária para transmitir. Muito tempo depois, 10 anos depois, é que surgiram mesmo para valer as primeiras FMs. Então a grande rádio de reportagens, talk show, de fala, era a Globo, né? Com grandes comunicadores e tal. Também trabalhava nela. Mas a grande rádio musical e da juventude chamava-se Rádio Mundial. Eu estou falando antes da FM. E a Mundial era tão forte que o canal dela era alugado ao governo do Chile, porque era um canal internacional. O que é isso? Na época, as AMs, elas iam longe, mas na medida que se afastavam da transmissão, vinha com muito chiado, essa coisa toda e tal. E os canais, e de repente poderia coincidir, você estava no dial, por exemplo, com o 1220, você talvez poderia ter uma emissora concorrente, por exemplo, no Paraná, e aí não entrava você, entrava a emissora do Paraná, por óbvio, né? Porque era a emissora local e ali estava muito mais forte. Muito bem, aí a Mundial tinha alugado um canal livre, né? 860, que era um canal que pertencente ao Chile. Pagava uma baba e não tinha concorrência no Brasil. Então a gente podia dizer que era a grande rádio musical do Brasil. E lá na Mundial, a gente era só jovem que tinha lá, né? Só meninos antes entre 20 e 30 anos mais ou menos, era a média de todo mundo naquela época, né? E era muito engraçado, porque nós tivemos ali, foi nela que nasceu o Big Boy, que a gente conhecia como Newton Duarte, que era o nome dele, mas na verdade foi conhecido internacionalmente, né, porque ele ia nos Estados Unidos, buscava fitões de música e tal, como o Big Boy, né, e ele tinha uma vinhetazinha, né, que foi a marca registrada dele, um bordão, né? Hello, crazy people! Ele falava assim, alô, amigos loucos, né? Hello, crazy people! Enfim, era muito famoso. Muito bem, isso que ocorreu, que eu vou contar para vocês, foi após, infelizmente, o falecimento precoce do Big Boy. Big Boy estava em São Paulo para apresentar um evento, alguma coisa tal, talvez até na Rádio Globo de São Paulo, não me lembro bem, quando infelizmente foi vitimado por um infarto e não resistiu por uma soma de coisas, não foi só o infarto. Muito bom. E o Big Boy havia morrido, a gente ficou consternado, mas passou um ano, a consternação vai diminuindo, não é isso? E éramos todos muito jovens. E os estúdios da Mundial ficavam, a exemplo dos estúdios da Rádio Globo e também de outras emissoras do Roberto Marinho, como a Globo Estéreo, que já começava a ter formato, a Eldopop, que mais tarde seria 98 FM, a Eldorado, que era uma rádio assim mais para coroa, né? Todos ficavam na Rua do Russell 434, que hoje não tem mais nada lá. Em frente à Praça de São Sebastião, tem um São Sebastião lá, flechado e tal, e era ali que a Globo foi comprando apartamentos e fez todo o complexo ali. Hoje está junto da televisão lá na zona oeste da cidade. Muito bem, essa era a história. O Big Boy morreu e deixou de herança, meio jogado aqui no canto, uma coisa que ele gostava muito de fazer, que era aqueles dardos para você atirar no alvo.
o tiro ao alvo com dardos, sabe? Parece um foguetinho com um preguinho na ponta, né? E a turma da garotada não podia falar isso com o diretor, né? Mas a turma gostava muito de, em fazendo o programa, já ficar disputando tiro ao alvo. E por causa do Big Boy, a porta do estúdio da Rádio Mundial já estava toda furadinha, porque você botava aquela madeira lá, uma coisa meio compensado, com aquele alvo desenhado, então anunciava, e agora com vocês, né, Glória Gaynor, I will survive, pá, pá, pá. E aí, aí comia a brincadeira entre o locutor que vos fala e o operador, que era o meu querido paizinho, Zé de Paz Palácio, né? A gente era muito menino, reitero, né? E sei que era hora bem de manhã cedinho na época, então geralmente a direção chegava um pouco mais tarde e a gente ia brincar de dardo, né? Só que a porta do estúdio, ela era dupla, né? Pesada, com feltro, para não passar som, essa coisa toda e tal. E só tinha uma janelinha quadrada, assim mais ou menos, tá? Para alguém olhar para dentro do estúdio, ver se está tudo bem, né? Ou para a gente olhar para fora. Então era uma janelinha assim, mais ou menos assim, de vidro, tá? Imagine você. Então, num dado momento, eu estava ganhando no jogo, quer dizer, eu estava mais próximo do alvo, jogando e tal. O paizinho, como a gente o chamava, né? O paizinho pegou o dardo e vup! Mas ele estava tão. Não mirou direito, ao invés do dardo acertar o alvo, o dardo acertou o vidro e plá, estilhaçou o vidro. Não caiu, mas estilhaçou. Ele falou, Fernando, daqui a pouco o Jaime Azulay está chegando, que Deus o tenha. Jaime era diretor da emissora, né, musical. O que a gente vai falar? Falando, deixa comigo, deixa comigo. Aí, quando estava acabando o programa, o nosso programa, naquela época, acabava às 9 da manhã, quando está acabando o programa e tal, nós estamos saindo, quando eu vi lá apontar no corredor, que era um corredor longo, o Jaime Azulay, falar, deixa comigo que eu vou lá. Aí eu fui lá e então, falei, Jaime, você precisa pedir para os técnicos dar uma olhada aí, porque estourou o vidro da porta, porque o paizinho foi aumentar muito o volume e ele não aguentou o volume do som, estourou. Ah, é? Eu falei, então tá bom. Saí e tal, falei, meu Deus, acho que colou, né? Aí passou 2, 3 dias, um dia eu estou indo também após o programa, sempre coincidia chegar, ele estava voltando, quando eu estou indo lá para o restaurante, que a gente ia tomar um café com pão, manteiga, essas coisas, tinha um restaurante muito bom no quarto andar, e ele falou, Fernando, vem cá, você e paizinho. Aí estava eu, o paizinho, disse, olha, ele falava assim, de uma voz meio arrastada, disse, olha, vocês param com essa sacanagem de ficar jogando dado lá, entendeu? Porque eu fiquei sabendo, dessa vez passa, mas de outra vez eu vou suspender um dos dois. Quer dizer, não adiantou nada a conversa. Coisas que a gente faz em levadezas, né, que não prejudica ninguém, a não ser, evidentemente, o vidro que se quebrou todo. Denise Guzmán Silva, querida, um abraço para você. São tantos os amigos, né, que a gente recebe aqui. Um abração para ti também. Então, esta é a situação, né, que a gente sempre fala com vocês, coisas que realmente acontecem, né? E eu vou trazer para vocês uma pessoa querida, mas antes disso, eu quero voltar a mandar meu abraço ao nosso querido advogado Baltazar Salgado, figura fundadora também comigo, não só da Confraria dos Amigos do Rádio, como ele, fundador, juntamente com Celeste Maria e também com o desembargador Antônio José Ferreira Carvalho, fundadores também da Fraternidade da Comunicação. Então, ao Baltazar, a sua família, seus filhos, tudo de bom, meus votos de felicidades, muitos anos de vida. Aliás, extensivos a todas as pessoas que hoje estão aniversariando. Porém, a Gisa Nogueira é a esposa do João Nogueira, né? A Tânia Malheiros é uma querida amiga que é jornalista e cantora, e o Gilson Pelanzeta é o arranjador, um baita músico. E a Tânia Malheiros fez e faz muito sucesso com a música que
vale a pena, principalmente pela letra, porque ela fala, conta das mulheres, mas se você tiver um pouquinho de boa vontade, você vai ver que conta também a respeito dos homens. Vamos ouvir a Tânia Malheiros em A Moça do Espelho. Se a internet deixar, né? Olha só que hora. Isso é hora de... agora vai. Levei um susto. Pensei que estava caindo a internet. Aí a Tânia. Moça no espelho, com esse sorriso acanhado e tristeza olhando, que se parece comigo, só se parece comigo, não sou eu que estou lá. Como o vestido apertado, jogar cabelo pro lado, carregar no batom. A noite ainda é criança, os amigos me esperam e até quem sabe o amor. Encontrar a menina que ainda habita meus sonhos, procurando caminhos que já percorri. Tanta gente que encontro, seja lá pro que for. Estou no olho da vida, sem entender essa pressa, sou só espectador. Essas marcas do corpo são o tempo da vida que eu já vivi. São os certos errados que foram apertados e pude escolher. Estou de volta ao espelho com um sorriso encantado de quem sabe o que quer. E na imagem do espelho eu conheço a menina, essa moça, mulher. Encontrar a menina que ainda habita meus sonhos, procurando caminhos que já percorri. Tanta gente que encontro, seja lá pro que for. Estou no olho da vida sem entender essa pressa, sou só espectador. Essas marcas do corpo são o tempo da vida que eu já vivi. São certos errados que foram apertados e pude escolher. Estou de volta ao espelho com um sorriso encantado de quem sabe o que quer. E na imagem do espelho conheço a menina, essa moça, mulher. A mulher. Pois é, então tivemos aí a nossa querida Tânia Malheiros, né? Um abraço também para a mãezinha dela que está sempre na escuta da gente. Muito obrigado, Tânia, um abração. Adoro essa música, acho muito simpática e muito verdadeira também. Eu estou agora ligando, né, para o nosso querido Dr. Zé Augusto Araújo Neto, desembargador, para comentar um assunto que são dois assuntos que estão acontecendo agora, e eu queria, naturalmente, que ele comentasse a respeito desses assuntos que são realmente preocupantes, eu diria, no mínimo preocupantes. Já está aqui com ele, já estamos completando a ligação, né? E vamos então agora já cumprimentar o desembargador Zé Augusto Araújo Neto. Bom dia, meu caro Zé Augusto, prazer em grande recebê-lo aqui, prazer em falar consigo. Tudo bem? Tudo bem, Fernando Sérgio, bom dia para você, para aqueles que nos acompanham também. E estamos aqui mais uma vez a postos aí, disposto a conversar com você e com aqueles que nos acompanham, né, a respeito desses assuntos do dia a dia. Exatamente. Nós temos hoje especificamente dois assuntos que a gente até teve a oportunidade de se comunicar antes e que eu acho que são palpitantes, né, e preocupantes.
Alegando ser uma ditadura sanitária, o desembargador Paulo Rangel concedeu uma liminar que extingue a medida governamental de ter de apresentar o passaporte de vacina em locais internos e públicos. E chamou realmente como se fosse uma ditadura militar. A pergunta esse tipo de atitude é definitiva ou tem como se recorrer se o amigo concorda ou discorda dessa medida? Olha, essa medida pode ser mudada até na própria Câmara, que eu creio que ela foi dada como liminar. Sim. Eu conheço Paulo Rangel, nós trabalhamos juntos quando eu estava na 6ª Câmara Criminal, e nós divergimos muito a respeito de determinados pontos. Porque Paulo Rangel ele se coloca entre aqueles que se falam, que se chama de juiz garantista. Você já deve ter ouvido falar nisso. Juiz garantista é aquele que se preocupa muito mais com o réu do que com a sociedade em si. Na verdade é essa. Eles falam assim, juiz garantista como se fosse assim, uma coisa maior do que o juiz normal. Os outros que eles falam são juízes legalistas. Sim. Então, o garantista seria aquele que garante o direito cidadão. Mas, na verdade, a gente vê que a posição daquele que assume esse garantismo é mais em defesa do réu, esquecendo um pouco os interesses da sociedade, os interesses da vítima. E a gente teve muita divergência lá na Câmara por isso. Eu me considero amigo dele, foi meu colega de Ministério Público, colega de magistratura, considero até um amigo, mas ele tem um posicionamento diferente do meu. Eu me colocava como juiz, sem adjetivo. Acho que não tem que ser juiz garantista nem juiz legalista. Você tem que ser juiz para fazer justiça. É isso que tem que ser. Se tiver o réu razão, você tem que dar razão, você tem que garantir os direitos de defesa dele, como você tem que pensar também que houve uma vítima, que há uma sociedade em que aquele crime foi praticado. Então ele concedeu essa liminar. Não foi a primeira vez que ele concedeu uma liminar nesse sentido. Ele já no outro habeas corpus também impetrado lá por um vereador de Maricá, contra o decreto do prefeito de Maricá, ele também votou em sentido contrário ao decreto. O decreto era o combate à pandemia, no sentido de tornar obrigatório em locais coletivos o uso de máscara, o distanciamento social de 1 metro no mínimo, o uso de álcool gel, a higienização, a limpeza de ar-condicionado, e ele votou contra esse decreto de Maricá. E agora ele deu contra o decreto do prefeito do Rio de Janeiro. Uma decisão que estendendo a toda a população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Né? E qual foi o entendimento dele? O entendimento dele já tinha manifestado nesse outro habeas corpus, que quando foi julgado pela Câmara, 2 desembargadores entenderam de forma diferente. Carlos Eduardo Robledo, que foi o primeiro a discordar dele, e Suímen Cavalieri. Então foi 2-1 contra o posicionamento dele. Então o Carlos Robledo ficou responsável pelo acordo, porque a posição do Paulo Rangel foi derrotada nesse habeas corpus. E eu creio que vai ser nesse também. Se for apenas uma liminar, a terceira Câmara, lá que foi julgado esse habeas corpus, certamente deve ter decidido da mesma forma. Ele entendeu o quê? Vamos examinar a decisão dele um pouco. Ele entendeu que aquilo estaria ofendendo a liberdade de ir e vir da cidadã que entrou com habeas corpus. Você vai lembrar o direito de ir e vir e o direito de livre expressão, direito de livre manifestação do pensamento. Esses direitos não são absolutos. Você tem que pensar também nos interesses da sociedade. Claro. Agora, vamos ver se houve ofensa ao direito de ir e vir. Ele entendeu o seguinte, eu vou ler um trechinho da decisão dele. Ele diz assim, se o cidadão quer ou não se vacinar, veja bem, eu vou ler isso aqui, vai dar a impressão de que foi o Bolsonaro que escreveu, hein? Parece. Deixa eu fazer uma primeira. Parece. Teve até um negócio lá do Temer, né? Foi o Temer que escreveu o Bolsonaro, aqui está aparecendo até um discurso do Bolsonaro. Se o cidadão quer ou não se vacinar, é um problema seu. Eu já paro por aí. É um problema só dele? Não. Ou é um problema de quem vive com
ele também. Porque ele pode passar a transmitir a doença para outros, evidentemente. Pode. Então ele diz mais assim, é um programa seu que se encontra amparado pelo princípio da autodeterminação e pelo princípio da legalidade, mas jamais um decreto municipal pode impedir a liberdade de locomoção de quem quer que seja por não estar vacinado. O decreto não proíbe liberdade de locomoção, não. O decreto ele trata de locais coletivos. Exato. Por exemplo, teatro, cinema, show de futebol, esses lugares onde há aglomeração de pessoas. A pessoa pode não querer se vacinar. Eu já acho uma estupidez não querer se vacinar. A vacina é uma forma de combater a doença. Mas vamos lá, a pessoa não quer se vacinar. Ela não quer se vacinar, mas ela não tem aquilo que você falava, o direito de transmitir a pessoa, a doença para outras pessoas. Ela tem que se preservar. Então, ela não quer se vacinar, não pode frequentar lugares coletivos, de frequência coletiva. Ele prossegue assim, não interessa, em sede de habeas corpus, discutir se a vacina é eficaz ou não. Se quem se vacinou pegou ou não Covid. Se o cidadão deve ou não se vacinar. Isso é na esfera de determinação do indivíduo. Isso é problema para a medicina resolver. Aqui nós falamos, não é um problema só do indivíduo, não. É um problema coletivo. Claro. O problema do indivíduo, ele não pode se colocar numa posição egoísta de falar, não quero me vacinar, mas quero frequentar locais públicos. Eu quero me relacionar com quem se vacinou, que pode pegar a doença mesmo vacinado, ou com outras pessoas que ainda não puderam se vacinar por questão de idade, por questões outras. Então, ele não pode amparar esse egoísmo. O interesse coletivo é maior do que o interesse individual. A coletividade tem que ser preservada. Então, não pode ser isso apenas. Ele diz mais. O decreto, ele diz aqui. É preciso comprovar, pelo decreto, é preciso comprovar ter se vacinado contra o Covid-19 para frequentar estabelecimentos e locais de uso coletivo na cidade do Rio de Janeiro. A pessoa deve apresentar um dos comprovantes para poder acessar e permanecer em espaços como cinemas, teatros e academias. Ou seja, não é problema de impedir locomoção da cidade, não. Mas ele diz que pelo passaporte vacinal, vejam, são palavras do desembargador na sua decisão. O passaporte vacinal divide a sociedade em dois tipos, vacinados e não vacinados. Quem divide o dois tipos, na verdade, são as pessoas. Claro. Uns querem se vacinar, vacinados, outros não querem se vacinar e são vacinados. Não é o decreto que está dividindo, não. O decreto está normatizando o comportamento de cada um que tomou essa providência. Não foi o decreto que falou, você vai ser vacinado e o outro não vai ser vacinado, não. Ele não está dividindo, não. As pessoas que se dividem entre vacinados e não vacinados. Ele diz que é hipocrisia, porque no BRT, no metrô, vacas e outros, esses locais estão superlotados. Então, nós temos que se preservar também nesses locais. Vamos pensar em pensamento coletivo. O prefeito, ele prossegue, o prefeito está dizendo que quem vai andar ou não pelas ruas. O decreto está dizendo isso, que impedindo de andar pelas ruas, ele está impedindo que ingresse em locais coletivos que permaneçam em locais coletivos. O prefeito está dizendo que quem vai andar ou não pelas ruas, somente os vacinados. E os não vacinados? Esses não podem circular pela sociedade? O decreto não está proibindo circulação de ninguém, não. Olha, estão com sua liberdade de locomoção cerceada, estão marcados, rotulados, presos em suas residências. Meu Deus. E por mais difícil que pareça tudo isso, através de um decreto. Ditadura sanitária. Compara o passaporte da vacina com a marcação dos escravos em quadros como Hitler. Que absurdo, hein? Que absurdo, hein? Se não se decide, a meu ver, essa decisão está equivocada. A terceira Câmara, ao julgar o mérito desse habeas corpus, deve negar esse habeas corpus. Por quê? Porque a pessoa está não vacinada querendo frequentar locais coletivos. Ou seja, ela não está preocupada com ela, mas ela tem que se preocupar com os outros. Os outros. É verdade que está lá propagando a doença.
liberdade. Claro. É superior ao direito social. Lógico. É isso que está em jogo. No meu ver, essa decisão está equivocada. Equivocada isso também. Vai ter que ser... Uma outra... falou que vai recorrer, que foi eliminado, isso deve ser mudado na própria Câmara. Eu acredito. Uma outra opinião que eu gostaria sua, que passou em Brasília o projeto que abranda a condenação de servidor público, político, seja lá o que for, retirando a condenação por omissão e só condenando quando houver absoluta certeza da intenção da pessoa. Ora, para saber a intenção da pessoa, é preciso ser mágico, é preciso entrar dentro da mente do indivíduo, porque ele não vai entregar mole uma prova. E isso vai para a sanção ou não do presidente. O que o amigo acha? Olha, eu precisaria estudar mais profundamente, pelo que eu vi até agora. Sim. Alguns juristas estão elogiando esse projeto. E alguns estão criticando. Essa lei de responsabilidade vem lá da época eles têm 20 e poucos anos, acho que da época do Fernando Henrique. Fernando Henrique. Colocou essas coisas. Isso. Tá. E como é atualmente? Eu procuro examinar de uma forma fria, sem partidarismo, sem um ponto de vista pré-concebido, procuro examinar. Atualmente, como é? É considerada improbidade administrativa qualquer ação ou omissão. Ação é uma atitude positiva, omissão é uma atitude negativa. Ação é fazer alguma coisa, omissão é não fazer alguma coisa. Então, considera-se ato de improbidade ação ou omissão dolosa ou culposa que cause lesão ao erário. Eu sempre achei isso um pouco forte demais. Sei. É qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que cause lesão ao erário. Primeiro, nós temos que saber o que é dolo e culpa. A gente vê na televisão aí aos montes falando aí, o sujeito quer comentar isso, o dolo. A gente está na primeira aula de direito penal que a gente ouve lá, é dolo, não é dolo? É verdade. Dolo ou culpa. Dolo é a intenção de praticar aquele ato que é definido na lei como crime. Entendi. Tem a intenção de praticar. Eu dou um exemplo. Sujeito que agride outro e agride a socos, lesão corporal. Sujeito que quer matar outro e dar tiros, homicídio, ação dolosa. E a ação culposa é aquela que é causada por imprudência, negligência ou imperícia. A pessoa não tem intenção de produzir um resultado, lesão corporal ou morte. Vou pegar esses dois exemplos. O sujeito pega e está dirigindo o carro, não toma as cautelas necessárias, não faz com frequência a revisão do carro e vai fazer uma viagem e perde o freio e acaba batendo e fere algumas pessoas com isso que estão dentro do carro ou uma pessoa morre. Se morrer, lesão corporal culposa. Se eu morrer, homicídio culposo. Então você pode comparar a atitude daquele que dá um tiro no outro e mata com a atitude daquele que está dirigindo, que por imprudência, por negligência, acabou provocando um acidente e cometeu um homicídio. Podem ser essas duas ações punidas da mesma forma. Eu acho que era muito severo isso aí. Eu acho que a ação culposa tem que ser tratada de uma forma e a dolosa, intencional, de outra forma. E as consequências são muito graves. É suspensão de direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento do prejuízo causado ao poder público, ao erário público. Sim. Então as consequências são muito graves. Eu acho que nisso talvez seja até uma boa distinção, estabelecer a distinção entre a conduta dolosa e a culposa. Mas isso aí vamos ver como é que vai ser aprovado na Câmara, que o processo vai na Câmara outra vez, e como é que depois vai a sanção pelo presidente da República, né? Pode ser uma boa lei, alterando essa falha, ou pode ser uma má lei, de repente, do que vai ser o resultado dessas decisões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Vamos aguardar como é que fica. Nesse aspecto não acho tão ruim, não. Acho ruim em outros aspectos. Problema lá de prescrição e outras coisas ali que às vezes não estão muito bem tratadas. Mas vamos aguardar como vem. Eu acho que nesse aspecto é possível alterar.
Você falou assim, mas é como se decide se é dolosa ou culposa. Essa é a atribuição do juiz. Em todos os processos, o juiz, quando vai julgar um processo criminal, muitas vezes ele tem que decidir, agiu com culpa ou agiu com dolo. Sim. O juiz, com a experiência dele, tendo a prova, ele consegue chegar a uma conclusão se a conduta for dolosa ou culposa. Eu acho que a conduta dolosa tem que ser tratada de uma forma mais severa do que a mera culpa, que é provocada por essa negligência ou perícia. Vamos aguardar, então, como é que vem essa... Tá certo. Ou então fazer uma discussão mais profunda ou aprovarmos a lei, caso ela seja melhor que o que está em vigor hoje, né? É isso mesmo. É uma pessoa que está elogiando aqui, o Luiz Henrique Oliveira, né? Diz aqui, grande mestre, doutor José Augusto Araújo Neto, excelente magistrado e desembargador. Então, manda um abraço para o amigo. Eu mando um abraço para ele também. É muito bom que ele nos acompanha sempre. Um grande abraço para o Luiz. É verdade. Um abraço. Querido, muito obrigado por sua presença mais uma vez. Até semana que vem, se Deus quiser. Até a semana que vem, né? Estamos por pouco, né? Para ir para a sua... Aí, Portugal. Com um mês de férias, mas depois a gente volta. Um grande abraço a todos. Obrigado, querido. Um abraço grande. Eu vou sentir falta dessa turma mesmo, mas faz parte da vida. Depois a gente se acha de novo. É mais ou menos assim, né? Estamos a menos de 15 dias da nossa viagem para a Europa, né? Mas depois a gente, depois de novembro eu faço alguma coisa assim, a chegada lá, de repente falo com os filhos, mostro para vocês algumas avenidas lindas, maravilhosas que tem por lá, né? Ruas também, por que não? Mas com a cara mais ou menos de constância será a partir de dezembro, né? Eu vou trazer para vocês aqui, algo que eu acho que é muito importante, viu? Olha só, deixa eu ver aqui, chover faz lama, mas é isso mesmo. Eu gosto muito e quero agradecer também as matérias que são enviadas pela BBC. A BBC, você sabe, é o órgão jornalístico e televisivo da Grã-Bretanha, da Inglaterra, né? E que traz uma visão exterior com repórteres brasileiros. Então, a gente vai tentar entender por que os economistas têm reduzido fortemente as suas expectativas com relação ao Brasil. Matéria da BBC. Vamos lá. Suas expectativas para o desempenho da economia brasileira em 2022. O Itaú, por exemplo, que é o maior banco privado do país, reduziu sua projeção para o PIB do Brasil no próximo ano de 1,5% para apenas 0,5%. A equipe do Itaú também passou a prever aumento do desemprego no próximo ano, com a taxa de desocupação subindo de 12,1% ao fim de 2021 para 12,5% em dezembro de 2022. E não foi só o Itaú. Diversas outras instituições financeiras passaram a prever PIB menor, inflação mais alta e juros também mais elevados no próximo ano. E por que isso importa? Porque é o crescimento do PIB e a situação do mercado de trabalho que vão definir o bem-estar da população no próximo ano. Isso tem influência direta nas eleições de 2022, em que o presidente Jair Bolsonaro é provavelmente candidato à reeleição. Eu sou Thaís Carrança, da BBC News Brasil em São Paulo, e eu vou te explicar os 6 fatores que têm feito os analistas reduzirem suas expectativas para a economia brasileira no próximo ano. O primeiro fator citado pelos analistas para a revisão nas expectativas para o PIB em 2022 é que a inflação no próximo ano deve ficar acima do que era esperado antes. Com isso, o Banco Central vai ter que subir mais os juros, o que tem efeito negativo sobre o consumo das famílias e o investimento das empresas. Com os juros mais altos, fica mais caro tomar dinheiro emprestado. O que levou os economistas a acharem que a inflação vai ser maior a partir de agora foi a piora da crise hídrica, que tem efeito sobre a nossa conta de luz e sobre o preço dos alimentos, e a inflação de agosto, que veio muito acima do esperado. Em agosto, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 9,68%, ou seja, muito próximo dos 2 dígitos, o que não acontecia há bastante tempo. Por conta disso, os economistas que começaram o ano prevendo uma inflação perto dos 3% em 2021, agora já esperam um número mais próximo dos 8% para esse ano, e acima dos 4% em 2022. A forma de o governo tentar segurar esse avanço das expectativas de inflação
é subir os juros, o que vai funcionar como um freio para a economia no próximo ano. O segundo fator que tem levado os economistas a esperar um PIB menor em 2022 é a expectativa de um crescimento modesto da massa de rendimento, que é a soma dos rendimentos da população. Vejamos o que diz a equipe do Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos, sobre isso. Reduzimos nossa projeção de crescimento do PIB no próximo ano de 1,7% para 1,3%. Nosso cenário incorpora crescimento modesto da massa de renda ampliada disponível às famílias, pois a recuperação gradual do emprego e o aumento das transferências de renda de proteção social devem ser contrabalançados pelo fim dos pagamentos de benefícios emergenciais relacionados ao Covid-19. O que o pessoal da XP está falando é que o fim do auxílio emergencial vai pesar no bolso dos brasileiros, mesmo que o emprego melhore e venha algum aumento no Bolsa Família como é esperado. Um terceiro fator citado pelos economistas é que o impulso gerado pela retomada dos serviços esse ano, depois da fase mais dura do distanciamento social imposto pela pandemia, deve perder força no ano que vem. Olha o que diz a equipe do Itaú, que é liderada pelo economista Mário Mesquita. A atividade econômica não se beneficiará mais do impulso advindo da reabertura do setor de serviços, algo que, na nossa visão, ficará restrito ao segundo semestre deste ano. E então a gente chega ao quarto fator, que é a expectativa de que a economia global deve perder fôlego no próximo ano, o que impacta a demanda e o preço das commodities exportadas pelo Brasil. Esse ano, o mundo todo cresceu junto, impulsionado pela reabertura das cidades, pelo avanço da vacinação e pelos estímulos econômicos adotados pelos bancos centrais dos países mais ricos. No ano que vem, esses fatores pedem força. Olha o que o pessoal da MCM Consultores está falando sobre isso. Os preços das commodities devem se acomodar, em especial das commodities metálicas, uma vez que o crescimento da atividade econômica mundial desacelere. E então vem o quinto fator que os economistas estão levando em conta: a piora recente da crise hídrica e o crescente risco de racionamento em 2022. Vocês lembram? O ministro de Minas e Energia até foi na TV recentemente falar disso. Hoje, eu me dirijo novamente a todos para informar que a nossa condição hidroenergética se agravou. O período de chuvas na região sul foi pior que o esperado. Como consequência, os níveis dos reservatórios de nossas usinas hidrelétricas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste sofreram redução maior do que a prevista. Essa piora da crise hídrica e do setor elétrico é considerada por muitos economistas como o maior fator de risco para a economia brasileira em 2022. No limite, esse problema pode levar o PIB brasileiro a zero ou até negativo. Então temos inflação maior, renda crescendo menos, menor impulso do setor de serviços, um mundo desacelerando e um possível racionamento de energia. Daí chegamos ao último ponto que deixa os economistas pessimistas para o próximo ano: a certeza de eleições polarizadas e bastante conturbadas, com a perspectiva de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e um presidente que desde já fala em fraude nas eleições e indica que não deve aceitar nenhum resultado que não a sua vitória. Ninguém tem dúvida de que o caminho até a cerimônia de entrega da faixa em janeiro de 2023 vai ser tortuoso. E se eu e você sabemos disso, as empresas e os investidores também sabem. Então fica todo mundo em compasso de espera para ver o que vai dar. E a economia, com isso, cresce menos do que poderia. Então esses são os 6 fatores que têm feito os economistas reduzir as expectativas para o PIB no próximo ano. Se alguma coisa mudar, pode ter certeza de que a gente aqui na BBC te conta no próximo vídeo. Até lá! Pois é, BBC News e a Thaís Carrança, né? Trazendo essa informação que é muito séria. Não adianta você ir na ONU fazer discurso e dizer que o país está aí aberto a investimentos se você não comunica, mais do que sinceridade, se você não comunica boa intenção e aceitação de todos os dados, inclusive a aceitação das eleições. Então vai depender muito, evidentemente, do comportamento daqui para frente do atual governo federal. Essa coisa de dividir para poder receber algum benefício, dividir, por exemplo, aqueles que são governadores do estado, dividir denunciando prefeitos e tal, isso só desagrega valor ao país. Essa é que é a verdade. A gente fica se perguntando, vendo essa economia desse jeito, minha gente, é um negócio absurdo.
O preço dos combustíveis, não adianta dizer, porque o petróleo está valorizado e de água 4, mas acontece que teria de haver, de alguma forma, algum controle com relação à renda da população. Está atrelado ao dólar, está atrelado ao dólar, mas acontece que a população não ganha em dólar. E o que a gente vê recentemente, o Jornal Extra, foi ontem ainda, fez uma reportagem sobre o horror das famílias que estão passando fome. E a gente fica se perguntando o que o ministro da Economia anda fazendo, além de andar de ternos bem cortados, fazer reunião com empresários e ficar citando situações da economia que com certeza ele entende, porque aprendeu lá nos Estados Unidos. Porém, aqui a conversa é outra. Cadê os auxílios emergenciais? Cadê a situação que se deve fazer para poder dar emprego à população? Não é só com relação à pessoa que nada tem, não. É com relação também às pessoas que têm pequenas empresas e que estão sufocadas. E aí vem uma instituição séria como a BBC trazendo esse tipo de informação. Quer dizer, então está toda a imprensa do mundo, a televisão do mundo, o rádio do mundo, a internet do mundo, de pessoas responsáveis, todo mundo está errado. Minha gente, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais às 6 horas. Namastê.